Bom dia a todos, que a paz de Jesus esteja envolvendo cada um de nós. Eu tomo esse pouquinho de água aqui antes das palestras, porque esse aqui é o teste do copo, tá? Que eu costumo fazer. Se o copo estiver tremendo na minha mão é porque eu estou nervoso. Se ele não estiver tremendo é porque eu estou tranquilo, estou em paz. Hoje eu estou assim quase nota 10. Gente, nós escolhemos esse tema aqui, Incerteza do Futuro, uma abordagem da Joana de Ângeles, da obra Autodescobrimento, uma busca interior. Poderia ser qualquer outro tema, né? São muitos os temas abordados por ela, sempre abordando a questão psicológica, a questão comportamental, vem bem de encontro às nossas necessidades. Eu acho que até uma forma também da gente até prestar, de certa forma, uma homenagem ao Divaldo, pelo imenso trabalho dele durante muitos e muitos anos. Vocês imaginam, às vezes a gente tem dificuldade de ler uma obra inteira. Agora imagina alguém escrevendo, né, psicografando essa obra do começo ao fim, 1 dia, 2 dias, 3 dias. Então é uma dedicação muito grande, que a gente não faz ideia, né? O tamanho da renúncia, dos sacrifícios, do empenho pessoal, do médium, para poder receber de forma cristalina esse conhecimento, né? Com o mínimo de interferência psíquica dele, para que não seja prejudicada a obra. Até porque ela vem de encontro a questões muito sensíveis, né? Relacionadas à nossa maneira de pensar, às nossas emoções, ao nosso comportamento. Então, vamos ver aqui alguns slides, textualmente, relacionados a esse tema. Talvez a gente nem consiga ver todos, mas não tem problema. O que a gente ver já será interessante, tá? Já trará muito esclarecimento, já será muito útil para nós, mesmo que a gente não consiga concluir. Eu vou partir aqui resgatando aqui de apresentações que eu já fiz. Eu passei um bom tempo meditando sobre a questão do passado, presente, futuro, né? Isso já há muitos anos atrás, e eu estava buscando qual seria a palavra que melhor se aplicava a esses 3 tempos, vamos dizer assim, né? O passado, presente e futuro. E depois de muitas meditações, muitas anotações, né, muitos descartes, eu cheguei à conclusão de que a palavra que melhor representa o nosso passado é aprendizado. Por quê? De tudo que nós vivenciamos nesta e outras vidas, o que sobra é aquilo que a gente aprendeu. É o que a gente é, na verdade. Em relação ao presente, eu cheguei à conclusão de que uma palavra interessante, seria concretização. Porque é o tempo que nós dispomos de fato. É o único tempo, né? É o eterno presente. É o tempo de concretizar. Ou eu concretizo hoje, ou não concretizo, né? Não tem meio termo nisso. E o futuro? Que deu mais trabalho foi o futuro, né? Porque você fala em futuro, você começa a pensar em planejamento, perspectivas, planos, um monte de coisa. Aí eu cheguei à palavra direção. Por quê? Porque eu senti que, em relação ao futuro, a única certeza que a gente tem é que temos uma direção. Estamos sempre na direção de alguma coisa. Aí alguém fala, mas olha, Ademar, parece que a minha vida não tem rumo, ou o fulano lá parece que não está nem aí com a vida, não faz nada. Não importa, mas isso está conduzindo para algum lugar. Tem uma direção. Mesmo que seja a direção da miséria, do fracasso, sabe, do nada, do sofrimento, mas está nessa direção. Mas pode ser mudado a qualquer momento. Então, direção, né? Para mim, é a representação melhor do futuro. E aqui nós temos uma frase, olha, bem antiga, hein? De Epicuro, viveu antes de Cristo, um filósofo grego, que nos diz que as pessoas felizes lembram o passado com gratidão, alegram-se com o presente e encaram o futuro sem medo, ou seja, com coragem, né? Acho que é bem sugestiva também relacionando a questão do tempo, que é o que a gente tem grande importância na nossa abordagem de hoje, né? Incerteza do futuro. Como é que a gente se sente em relação ao futuro? Como cada um de nós aqui presente se sente em relação ao nosso futuro? Estamos totalmente seguros? Temos certeza de como será a nossa vida daqui 1 ano? Daqui 5 anos, daqui 10 anos? Provavelmente não, né? A gente imagina, a gente tem desejos, aspirações, mas certeza absoluta, quem é que tem? Podemos ser surpreendidos
né? Podemos ter surpresas ao longo do caminho, e provavelmente teremos. Queremos boas surpresas, né? Mas às vezes são algumas necessárias para nós, não tão agradáveis, porém, que podem fazer parte do nosso histórico, das nossas necessidades. E estar, inclusive, diretamente ligadas às escolhas que nós fizemos antes do nosso processo de reencarnação, né? Para essa vida atual. Entrando em Joana, ninguém se pode evadir do processo de crescimento interior. Eu destaquei isso aí. Então ninguém pode se evadir, ninguém pode fugir, a gente pode ficar incomodado com a vida que tem, com a vida que está levando, mas não dá para fugir do processo de crescimento interior, porque a vida nos induz a isso. Isso é inerente ao espírito progredir, temos que progredir. E os recursos são diversos a nosso favor, conscientes, e existem aqueles que podem vir a revelia de nossa vontade, até porque muitas vezes a vontade pode não estar tão presente, nos induzindo ao nosso processo de crescimento. E aí então vem a espora, né? Mora é o freio, tora é a espora, para nos ajudar no processo de progresso individual, intelectual, moral, emocional, espiritual, né? Então esse é o imperativo da evolução, que se apresenta com dúvidas a respeito de como enfrentá-lo. Então a Joana de Ângeles já vem, né, bem compreensiva conosco, nos mostrando que às vezes nós temos dúvidas realmente sobre como viver isso, como enfrentar certa situação, dúvidas em relação ao dia de amanhã. Então faz parte a dúvida, então não é um pecado, não é um erro a gente ter dúvidas e incertezas. Elas são inerentes ao processo de evolução. Mas também vamos pensar desde já que é um teste sempre para a nossa fé, para a nossa autoconfiança, para que a gente não fique descuidado, né? Mas que a gente fique atento às nossas responsabilidades. Em face dos substratos do passado, né? Aquilo que nós já vivemos em vidas anteriores, arquivados em nosso subconsciente, quase sempre negativos, neurotizantes, a pessoa pressupõe que seu futuro será carregado de problemas, de desafios, exigindo-lhe continuar abraçado à cruz dos sofrimentos. Será que a vida tem que ser assim? A gente sentir que é uma cruz de sofrimentos? Não, né? E os desafios também fazem parte, a gente sabe disso. A gente mesmo pode se colocar para a gente mesmo desafios. Não, eu vou assumir essa tarefa, eu vou iniciar esse trabalho. Muitas vezes o que a vida exige de nós, ou espera de nós, o Pai espera de nós, é o espírito de liderança, de onde vem a iniciativa, a perseverança, né? O trabalho para juntar pessoas em torno de uma causa, de um trabalho, de um motivo que a gente considera justo, algo necessário. Então isso depende de nós. Muitas vezes a pessoa quer, seria muito bom se fizéssemos isso ou aquilo. Não, seria muito bom se eu fizer isso. Eu tomar a iniciativa de fazer. E não ficar esperando que o outro tenha a iniciativa. Se o outro às vezes não está tendo a mesma percepção que eu estou tendo das coisas e da vida. Então, se eu tenho a percepção, a responsabilidade é minha. Quero, não quero, vou fazer algo, vou tomar a iniciativa, vai ser difícil, vai requerer recursos. Mas a gente vai em busca, então a coisa vai se concretizando, tempo presente, né? Vamos voltar no primeiro slide, concretizando, vai se concretizando por nossa iniciativa e nossa perseverança. Sem isso, nada acontece, nada, seja na vida profissional, na vida social, na vida espiritual, nada. É importante a iniciativa. Então aqui a gente vê, né, os arquivos do passado, parece que quase que trabalham contra a gente, mas a gente também tem os arquivos positivos, tem os nossos dons, nossos talentos, nossas habilidades, o conhecimento adquirido, o aprendizado, né, relacionado ao passado, isso está presente em nós. E a doutrina espírita nos diz algo maravilhoso, no Livro dos Espíritos, não me lembro qual a questão. Tudo aquilo que nós de fato aprendemos e que já faz parte de nós, nós não perdemos mais. Reencarnamos e aquilo vai vir à tona novamente. Virá sempre. Então a gente terá sempre a possibilidade de estar continuando aquilo que foi aprendido. Por isso que a gente pode estar iniciando alguma coisa hoje, andando um pouquinho, caminhando um pouquinho, onde alguns já caminharam muito e já se desenvolveram muito, mas aquele pouco que a gente caminhou e adquiriu já faz parte do nosso espírito. Isso é maravilhoso da gente saber.
A gente pode começar alguma coisa mesmo aí no final da existência, né? Depois dos 60, depois dos 70, depois dos 80, sempre é tempo de se começar algo, ou de dar continuidade, né? Então, vejo bem aqui, vamos entender, né? Ver que sim, há desafios, há todo um passado que às vezes conspira um pouco contra nós, mas que é resultado do nosso próprio comportamento em vidas anteriores. Mas não deve ser um motivo para que a gente encare a vida como uma cruz, né, de sofrimentos. A atitude correta, aqui ela já está fazendo uma proposição. A atitude correta está em viver cada momento intensamente. Eu destaquei aí, ó, viver cada momento intensamente. O que significa isso para mim, para você, para cada um de nós? Viver intensamente cada momento. O que eu consigo compreender, né? Qual o meu entendimento acerca disso? Para que eu possa tirar os melhores frutos disso, né? Desse conhecimento. Porque o conhecimento ele tem que vir de encontro a nós, né? Ou a gente vai de encontro a ele, para que a gente possa assimilá-lo, trazê-lo para o nosso campo consciencial e ver no campo prático o que eu faço com isso. Hoje, a partir de hoje, né? Porque nós estamos vivendo o tempo presente, eu só posso concretizar hoje. Então, né? Viver cada momento intensamente. Seja um momento de lazer, seja um momento de estudo, um momento de convívio com um familiar, um encontro com um amigo, né? Um momento de meditação, um momento de estudo, de reflexão. Enfim, a gente tem à nossa disposição um leque de possibilidades de vivências diferentes, mas que todas elas sejam vividas intensamente. Entendendo esse intensamente, claro, em conformidade com a natureza daquilo que a gente está vivenciando. Porquanto, cada minuto que se acerca e passa é o futuro, chegando e se transformando em passado. Interessante, né? É o tempo que não passa, né? Que se escoa como a água de um rio. Passou, ela não volta, né? Passou. Mas tem água passando. E é essa água passando que a gente tem que aproveitar, né? Essa água que está passando. É um erro considerar como futuro o que se relaciona ao remoto, ao qual se atiram realizações que deveriam ser executadas agora, definindo circunstâncias e tempo. Deixa eu pegar o óculos, porque a letra maior eu até consigo ler ainda, mas a menor não consigo. Remoto, eu pesquisei, né? Às vezes as pessoas falam, nossa, mas a obra da Joana é difícil, tem muitas coisas complicadas, umas palavras que eu nunca vi. É verdade, às vezes ela usa termos que a gente nunca viu escrito em nenhuma outra obra, e que no dia a dia da vida, né, no falar, é que a gente não usa mesmo, né? Mas eu costumo, então eu sempre falo, olha, você tem um dicionário em casa, você tem um celular, um computador, acesso à internet, então você digita lá a palavrinha e coloca significado, aí você vai saber o que significa. E ela vai te dar uma compreensão melhor sobre aquele texto. Gente, é o mínimo que a gente deve fazer, não é? É o mínimo da nossa parte. Buscar a informação que nos ajude a compreender melhor o conteúdo. E aí a gente lê uma vez, lê 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, 10 vezes. Não é? Às vezes, se você quiser compreender mais profundamente, eu não estou exagerando, não. 10 vezes, 15 vezes, se faz necessário. Não só hoje, mas talvez você vá dividindo essas vezes em 2, 3, 4 dias, né? Você pega mais adiante, lê de novo, porque com o passar dos dias vai vindo uma compreensão melhor sobre aquilo que a gente não está conseguindo compreender hoje. Então eu fui lá pesquisar a palavra remoto, eu já tenho uma ideia do que é remoto. Mas fala, deixa eu pesquisar essa palavra aqui. Remoto refere-se a algo, está aqui no cantinho, tá? Talvez nem todos vejam. Refere-se a algo que está distante, no tempo ou no espaço, ou que é pouco provável que aconteça, né? Que possa acontecer. Então está diretamente relacionado ao nosso tema de hoje, né? A incerteza do futuro, algo que a gente quer, algo que a gente acha que pode acontecer ou pode não acontecer. Então ela está fazendo o quê? Relacionando a necessidade nossa de agir hoje, né? E não ficar colocando no campo do remoto o novo futuro, porque senão a gente acaba adiando aquilo que a gente deveria fazer hoje, acabamos deixando para amanhã, para depois de amanhã. Isso não faz parte de nossas vidas? Procrastinar, gente, às vezes é tão agradável, eu luto contra isso, acreditem. Eu não luto tanto, mas luto, mas eu tenho consciência, procrastinar é um vício, se torna um vício. E por quê?
porque a gente está fugindo de algo que a gente sente que deve fazer para o nosso próprio bem e não faz. A gente começa a fazer um monte de coisinhas para ocupar o tempo e justificar-se diante da própria consciência. Não dá tempo, né? Hoje não deu, mas amanhã vai dar. Mas às vezes é vício, né? Procrastinar, o ficar adiando indefinidamente. Isso gera muita frustração, insatisfação e depois o sofrimento é nosso mesmo, né? Porque o sofrimento, infelizmente, ainda se faz necessário no nosso processo de aprendizado e de crescimento. Quando não se deseja, olha o que ela está nos falando, quando não se deseja inconscientemente fazer algo, estatue-se um dia, né, numa primeira oportunidade, quando der certo, quando acontecer aquilo, acontecer isso, aí eu vou fazer, né? Então ela diz, ó, inconscientemente a gente acaba agindo dessa forma. A gente fica jogando assim num tempo indeterminado, né? Esperando as condições ideais. Esse dia e essa oportunidade, diz Joana de Ângeles, nunca existirão, porque não foram definidos, né? Assim é o futuro, vazio, ameaçador. No fundo a gente não quer definir, porque a gente tem medo, porque eu vou ter que fazer, né? Isso vai exigir de mim algo que eu hoje ainda tenho dificuldade, eu não quero encarar essa situação. Então a gente vai adiando, né? Vai adiando, né? Mas aí o futuro fica vazio, sem perspectivas e é ameaçador. Ou seja, ameaçador por quê? O que está me ameaçando, né? Estou sendo ameaçado por mim mesmo, né? Na verdade, é a minha fraqueza, a minha fragilidade, meu pouco desenvolvimento espiritual que geram esse comportamento, né? Essa postura que devem ser enfrentados. Diante de vários compromissos indefinidos, os rumos se confundem e a capacidade psíquica de discernimento perde a escala de valores. Quais os que têm primazia para a execução? Então, de repente, até porque a gente vai adiando coisas, vão se acumulando os compromissos. Vão se acumulando até os desejos, as aspirações, o que a gente quer fazer, gostaria de fazer, vão se acumulando. Mas aí vira uma bagunça dentro do nosso campo psíquico, a tal ponto que a gente chega um momento que a gente já se perde na escala de valores, a gente já não sabe mais qual que é mais importante. Eu faço isso, faço aquilo, o que eu faço agora? O que eu vou fazer hoje? O que é mais urgente? O que é mais premente? O que vai trazer mais resultados? A gente fica perdido, né? O discernimento se confunde. Mas só tem uma forma de ir aliviando isso, né? Fazendo alguma coisa, liberando, para que haja espaço e mais clareza no nosso pensar e no nosso entendimento sobre a situação que a gente está vivendo presentemente. Nessa inevitável balbúrdia, palavrinha, é difícil a gente ver essa palavra, balbúrdia, né, Isabel? Ou seja, balbúrdia, nessa confusão, né? Atropelam-se os significados de qualidade. Claro, a gente fica confuso. Atropelamos os significados de qualidade. É o que a gente acabou de falar, né? O que é mais importante, o que vai trazer melhores resultados, o que se torna, portanto, mais urgente, e passando a ter preferências os mais simples e insignificantes. Então a gente tende aí a fazer o quê? As coisas que são mais simples, né? Mais fáceis, eu me sinto mais confortável, mais seguro, porém não muito satisfeito depois com os resultados, porque estou, na verdade, adiando. Enquanto outros são atirados para um oportunamente, que não se deseja que chegue. Então nós somos muito espertos, né? Só que isso não dá bom resultado. A gente, na verdade, não quer que chegue certo momento, limite, né? Não quer, porque a gente está se sentindo inseguro diante da experiência necessária. Insegurança. Essa palavra insegurança é de vital significado e importância no campo do comportamento. Insegurança. Era resultante do quê? Do nosso pouco desenvolvimento espiritual, ou do nosso desenvolvimento espiritual relativo, né? Não alcançamos a perfeição, então somos um espírito superior, então diante dessa nossa realidade natural, que a gente se depare com situações desafiadoras, em que a gente se sinta inseguro. Mas só tem uma forma de vencer a insegurança, fazendo o que tem que fazer. Faça
Faça, que a insegurança desaparece, mas desaparece mesmo. Né? Porque a gente vai aprendendo, mas tem que perseverar, tem que se exigir. Tropecei, não fui bem, mas eu vou fazer de novo. Quando eu comecei a fazer palestras, eu me recordo lá ainda na minha juventude, não é porque eu já me identifiquei com essa área desde o começo, então assumi. Gente, mas eu tinha inseguranças, eu tinha medo de enfrentar o público. Porém, eu estudava, eu me preparava, eu fazia em casa 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, toda semana. Eu fazia isso, eu falava, a próxima vez vai ser melhor. Às vezes eu não ficava contente com o resultado da exposição, mas na próxima vez vai ser melhor. Eu sempre dizia para mim isso. E certamente meu anjo da guarda estava falando comigo, né? De repente era ele que estava falando através de mim, para poder me impulsionar, né? A continuar sempre. Então a gente vai melhorando, vai se desenvolvendo mediante o fazer, né? Fazer sempre. A prática é que vai levar à perfeição. Não é só conhecimento, não é só teoria. A gente tem que aliar uma coisa à outra. Seguindo, não atendidos, né? Esses compromissos, esses desejos, essas vontades, eles dão curso a uma instabilidade emocional, as incertezas e preocupações. Então esse é o resultante, é o que sobra dessa postura onde a insegurança predomina no comportamento. À medida que se conclui uma tarefa, outra se delineia e torna-se factível a sua realização. Aqui ela já está falando do fazer, né? Do caminho, da proposição. Na medida em que a gente faz algo, uma outra possibilidade surge. A gente vê, opa, agora eu posso fazer isso. Podemos melhorar naquilo. Entenderam? É um processo de crescimento e desenvolvimento. Mas é necessário que a gente faça alguma coisa. Desse modo, será feito amanhã o que não seja possível realizar hoje. Porém, sem angústia, sem ansiedade, sem preocupações, né? Que é aquilo que está presente quando a gente fica adiando. A ansiedade tomando conta. Então, essa é a proposição de Joana para nós. Para tanto, o cultivo de pensamentos enobrecedores faz-se inadiável. Cultivar pensamentos novos, que a gente às vezes não está habituado a cultivar. É necessário pensar alto a fim de colher resultado satisfatório. Nós estamos sempre nos autossugestionando. Diariamente nós nos autossugestionamos. Como assim, Naldemar? Eu não paro para fazer autossugestão. Sim, o nosso próprio modo habitual de pensar já é um processo de autossugestão. E normalmente nós estamos sempre reforçando aquilo que nós já somos e aquilo que nós já fazemos, sem grandes alterações. Então, a proposta aqui é parar de vez em quando, conscientemente, para se autossugestionar numa direção em que a gente quer, que a gente precisa se desenvolver. Então, você pode até formular ali alguns pensamentos positivos, né, de autoconfiança, de coragem, de fé, de esperança, e passar isso por sua mente, e falar com você, e fala o seu nome, como se fosse uma terceira pessoa falando para você. Recentemente, eu já falei sobre isso muitas vezes nas palestras, né, como sugestão, que é uma coisa muito simples de se fazer. E recentemente eu descobri que isso tem até um nome, ileísmo. O ileísmo é a gente falar, né, com a gente mesmo, como se fosse uma terceira pessoa. E é interessante, dá resultado, a gente se afasta um pouquinho da gente internamente e fala para a gente mesmo, né, para a gente se encorajar, sentir motivado, sentir esperançado na superação de obstáculos. Então vamos entender que é preciso a gente se conhecer, se autoaceitar, né, pela autoidentificação, e depois perceber o que nós devemos nos desenvolver. E aí a autossugestão, que é um processo natural, para que a gente possa romper um pouco com os padrões de pensamento e de comportamento que já são nossos habituais, onde a gente já se sente seguro e muita vontade. Mas a gente precisa caminhar na direção daquilo que nos tira a segurança, né, que não nos deixa tão à vontade, mas que é necessário para que haja o progresso. Como decorrência da acomodação aos hábitos e ideias já digitados no subconsciente, a pessoa esconde suas aspirações e valores nobres nos conflitos a que se acostuma e nos quais se compraz.
É tudo o que nós já falamos até agora, não é? Está tudo aqui o que nós já comentamos. Só vou colocar a frase em destaque em amarelo, dos quais a gente se compraz. A gente às vezes não percebe, mas nós nos comprazemos, nos sentimos bem, né, nesse estado de pensamentos, de posturas que não são, às vezes, muito saudáveis, ou outros que são saudáveis, não são ruins, não, mas são o trivial, né, a rotina. É manter-se na rotina, só na rotina, rotina, rotina. Isso é agradável, porém, com o tempo se torna insatisfatório para a nossa felicidade. Por quê? Porque nós temos que progredir. Temos que progredir sempre. Isso está no Livro dos Espíritos, uma das questões, eu não sei se é 871, que fala sobre isso. E ainda nos transtornos neuróticos, na insatisfação que lhe constitui excusa para não lutar, permanecendo sem o autoauxílio. Olha só, a gente então acaba permanecendo sem o autoauxílio. Ou seja, não é o auxílio do fulano para comigo, é o auxílio do Naldemar para com o Naldemar, né? Do Zé para com o Zé. É de cada um para consigo mesmo, é o nosso autoauxílio, é aquela força, aquela iniciativa, aquela perseverança que tem que ser nossa, ninguém vai fazer por nós, é a nossa responsabilidade. E transferindo para os demais, né, quando a gente não faz isso, a responsabilidade pelo nosso insucesso, como se os outros é que fossem culpados. Mas a questão é de irresponsabilidade, né, e da aceitação sem resistência. Não impor resistência aos obstáculos, né? Aquilo que nos incomoda. A luta fortalece o caráter e capacita o ser para os contínuos desafios, que lhe facultam o crescimento interior. Vivendo bem cada momento, em profundidade, o futuro torna-se natural, acolhedor, gratificante. Olha que interessante, a luta fortalece o caráter, a personalidade, a moral, né, os propósitos da criatura, aquilo que nos trará a sensação de felicidade, de bem-estar emocional. Isso vem com a luta, com o empenho, a busca, né? Não é com a espada na mão, mas é a coragem, né? A fé, a confiança, o entregar seu trabalho, né? Superando os medos, os obstáculos que surgem. Isso capacita o ser para contínuos desafios que lhe facultam o crescimento interior. Vivendo bem cada momento em profundidade, né? Profundidade. Procura compreender o que você está vivendo, né? Essa experiência. É como você pegar ali um parágrafo de um livro, podemos fazer uma leitura por alto e bacana, bonito, agradável, mas lê de novo. Procura sentir um pouco mais profundamente cada linha, depois cada trecho, cada palavra. Você vai ver que você, buscando o aprofundamento do conhecimento, vai vir uma satisfação maior, um entendimento maior e mais profundo daquilo que você está lendo. E assim também diante das experiências que a gente vive na vida. Mas é preciso viver cada momento, né? Aquele viver cada momento com intensidade, resgatando o conhecimento anterior. E aí o futuro, então, se torna natural, acolhedor e gratificante. E o que é o futuro, gente? É o dia de amanhã? Não, é aquele futuro que a gente já está vivendo hoje. Porque, sabe, quando a gente começou a fazer a leitura do trechinho que nós selecionamos lá da obra, ou o capítulo que nós selecionamos, tudo que estava adiante ali viria no futuro da leitura, não importa que fosse demorar 5 minutos, 10 minutos, meia hora de meditação. Mas 30 minutos à frente já era futuro, então de repente aquele futuro já chegou. Eu cheguei no futuro, eu estou vendo que o futuro é agradável, é gostoso, porque eu me empenhei para viver o presente intensamente, então imediatamente eu já pude perceber o ganho. Eu tenho pego o livro Pão Nosso, Fonte Viva, aqueles livrinhos do Emmanuel, e muitas vezes, quando é possível, logo no começo da manhã, eu leio uma página, eu abro e começo a sublinhar, destacar, escrever do lado, né? Eu escrevo tudo nos meus livros, né? É uma bagunça, dá até vergonha, né? Mostrar. Mas sou eu. Às vezes escrevo num papel à parte, faço reflexões, faço comentários em voz alta. Isso é meu habitual. Isso é meu habitual. E aí, gente, aqueles trechinhos que a gente já leu muitas vezes, quando você começa a aprofundar e associar com outros conhecimentos, outras áreas que a gente já conhece, já entende, meu Deus, ele ganha uma dimensão muito maior, fica muito gostoso, né?
Eu sei que isso é uma característica minha, nem todo mundo tem essa característica, alguns têm. Por isso que a gente até tem essa responsabilidade de ser palestrante. Então, a gente se aprofunda. Mas, como palestrante, como eu tenho essa característica, minha responsabilidade também é de induzir o público a fazer algo nessa direção. Né? Porque eu estou compartilhando algo que eu sinto que é bom e que traz resultados, e que está diretamente ligado à nossa exposição de hoje. E assim, então, o futuro torna-se natural, acolhedor, gratificante. Mas entendo que o futuro é hoje. O passado é hoje, o presente é hoje, o futuro também é hoje, tá? Não é amanhã. Senão a gente não vai lidar bem com a vida. A gente vai adiar, a gente vai deixar para depois. Né? Não vamos fazer tudo ao mesmo tempo, claro. Temos que dividir aquilo que a gente quer fazer ao longo do tempo, sem dúvida alguma. Se, em vez disso, como mecanismo de fuga contra a renovação, a pessoa programa dores e desconforto, sem confiança nos acontecimentos por vindouros, certamente está desejando exatamente conforme receberá. Vocês percebem a maneira da Joana de Ângeles escrever? Ela apresenta um problema, depois ela vem com uma proposta, ela apresenta outro aspecto do problema, depois ela já traz a resposta, né, uma proposição nova. É uma sequência. A obra dela é caracterizada por isso. É diferente de uma dissertação tradicional, onde você faz uma introdução, apresenta um problema, depois você vai discorrendo sobre ele, né, juntando elementos em torno dele e depois conclui, faz um fecho. Ela não trabalha dessa forma. Ela apresenta um problema, depois ela vem com uma proposição, depois ela volta no problema ou no outro aspecto do problema, esclarece aquela questão, depois retoma de novo. É curioso. Então, às vezes as pessoas, alguns não percebendo claramente isso, às vezes se colocam para abordar Joana de Ângeles e se perdem. Pode se perder, né, se não compreender essa forma dela estruturar o seu conhecimento, né, porque é diferente do que a gente habitualmente vê em outras abordagens. Então aqui, novamente, ela voltou ao problema. Se em vez disso, como mecanismo de fuga, a gente está tendendo a fugir, né, nós gostamos de fugir, né? É gostoso às vezes fugir, porque às vezes é agradável, mas trará mau resultado depois. O desagradável vem depois. Fugir contra a renovação. Então a pessoa está programando, na verdade, dores e desconforto, sem confiança nos acontecimentos por vindouros. Então ela está colocando o quê? Que a gente, na verdade, está faltando fé. A gente não tem fé, não está confiante, né? Não acreditando que aquilo trará realmente resultados bons. E aí, então, a gente se sente tendente ao confortável, né? Ao conforto, onde predomina a insegurança. Mas a gente fica dentro de limites estreitos. Quando a vida nos propõe ampliar esses limites, né? Ir ampliando. Às vezes eu comparo isso quando a gente chega numa cidade onde você não conhece nada, né? Você chega nela, você mudou para um lugar novo, quem já mudou, morou em mais de uma cidade aqui, sabe o que é isso. Você chega e você às vezes não vai muito além de certos limites de onde você mora ou trabalha, né? Mas com o passar dos dias você vai ampliando, vai para lá, um pouco mais para cá, e de repente você se sente seguro em se locomover, né, em grande parte da cidade, e depois você domina a cidade inteira. Então você se sente seguro. Mesma coisa no plano emocional. O plano emocional é a mesma coisa. A gente vai se sentindo cada vez mais feliz, mais autoconfiante à medida em que a gente vai explorando mais as possibilidades que nós temos na vida. Todo fator que possa desencadear consciência de culpa no comportamento necessita ser eliminado. Olha, se existe algo que eu percebo em mim que gera um sentimento de culpa, deve ser eliminado. Mesmo os arrependimentos, né? A culpa, porque não devia ter feito aquilo, por que eu não fiz de forma diferente, por que eu não estudei, por que eu não fiz isso? As pessoas às vezes ficam lamentando, né? Então esse sentimento de culpa não ajuda. Isso tem que ser eliminado, é coisa do passado. Pesa ainda sobre nós, mas tenta fazer com que não pese o menos possível, né? Não fica resgatando essas experiências mal sucedidas, né? Não resgate. Substituindo isso, né, por outros criadores de confiança e serenidade. É mais exequível realizar-se em cada minuto do que aguardar a sucessão dos anos. Aproveitar o tempo que não para. Quando se deseja realmente fazer algo, estabeleça horário e defina a ocasião.
Então aquilo é bem taxativo, não, estabeleça horário e defina a ocasião. Não fica esperando a ocasião, defina você a ocasião. Defina você o dia e o horário, né? E faça. Isso é a proposta para todos nós. Uma psicoterapia, entre outras, ressalta uma psicoterapia, entre outras formas de psicoterapia, ressalta na fixação de frases idealistas de autossugestão otimista. Já falamos, né, sobre autossugestão. De interiorização mediante a prece, o recurso da oração, porque oração é para conversar com Deus, é ir direto no patrão, falar com o Pai, buscar onde é a fonte de tudo, né? Se a gente está carente disso ou daquilo, então vamos buscar essa força, a inspiração que precisamos no Pai, através da prece. E também da meditação, né? No serviço de amor ao próximo. Quando nós nos abrimos para o nosso próximo, cultivamos o altruísmo, uma força muito grande irrompe dentro de nós, porque é a própria manifestação do poder divino em nós. E daí a pouco você está fazendo coisas que não imaginava fazer. Mas por quê? Porque fez por merecer, né? Porque se interessou pelo outro, abriu o coração, e aí tudo se desenvolve. O terreno da alma fica propício ao desenvolvimento de todas as sementes, né, divinas. Através do amor a si mesmo. Isso é uma expressão de amor a nós. Isso é expressão de amor a nós, né? Não é só ao outro, é a nós. Jesus, o psicoterapeuta ímpar, nos propôs: não andeis, pois, ansiosos pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã a si mesmo trará o seu cuidado. Ao dia bastam os seus próprios males. Mateus 6:34. E nós encerramos aqui a nossa apresentação com Jesus, né? Porque sempre é bom, porque Ele é o Mestre. E ninguém enfrentou a vida, os obstáculos, dificuldades com tanta fé, confiança como Jesus. E num terreno íngreme, doloroso, pedregoso, que a gente não faz ideia, né? Ao ponto de ter sido sacrificado de forma cruel e brutal. Mas mesmo sabendo do seu futuro, né? Ele não tinha incerteza em relação ao futuro, ele tinha fé absoluta, ele sabia que estava para fazer na terra a vontade do Pai. E mesmo sabendo que o final da sua vida seria de extremos sofrimentos, ele nunca titubeou, e quando chegou o momento culminante, ele se encaminhou lá para Jerusalém, às vésperas da Páscoa, para que tudo acontecesse conforme tinha sido previsto. E pudesse deixar aí um roteiro de luz para nós, para o nosso desenvolvimento espiritual. Que Deus nos abençoe a todos e desejo aí muita paz a todos vocês, né? E obrigado pela atenção.